Fala galera, tudo bem? Trazendo para você mais um vídeo aqui para o canal. E a gente tem um vídeo especial por um assunto que teve um ápice no último final de semana e acabou preocupando muita gente, acabou tendo uma relação direta com a preocupação em relação a contas digitais, fintechs aqui no Brasil. Caso você não tenha visto, na última sexta-feira, dia 10, o Silicon Valley Bank, o SVB, ele faliu, um banco norte-americano. Foi um processo muito rápido, em 48 horas ele acabou falindo. E esse banco é conhecido por ser o banco das startups. E várias startups brasileiras tinham conta lá. E esse cenário de preocupação acabou pegando todo mundo de surpresa. Então a ideia desse vídeo é explicar um pouquinho o que aconteceu de uma maneira resumida, deixar algumas referências para quem queira se antenar mais no assunto e passar um pano em relação a o que é boato, o que é fato, vai afetar Nubank, vai afetar Banco Inter, vai afetar C6 Bank, devo me preocupar com o meu dinheiro. Então aqui a ideia justamente é trazer em primeira mão esses aspectos. Caso tiverem alguns desdobramentos, temos novidades, aí a gente vai trazendo com novos vídeos aqui. Então vamos lá. Começando aqui, eu gostei bastante dessa matéria da CNN, vou deixar na descrição do vídeo o link dela, para quem quiser entender de uma maneira bem resumida, de uma forma mais didática, o que efetivamente aconteceu. Então, o Silicon Valley, no último dia 10, sexta-feira, acabou precisando ser adquirido pelos reguladores federais lá nos Estados Unidos. Ele entrou nesse processo de liquidação, o que representa a falência do banco. E preocupou todo mundo, não só nos Estados Unidos, como em nível mundial, por alguns fatores. Primeiro fator, porque está entre os 20 maiores bancos dos Estados Unidos. O ativo total desse banco gira em torno de R$ 1 trilhão. Então a gente tem uma quantia expressiva, tão expressiva que é a maior quebra de um banco desde a crise econômica de 2008. Em 2008 a gente teve vários bancos quebrando lá nos Estados Unidos, a gente teve aquele aspecto envolvendo a crise no sistema financeiro, no sistema de hipotecas, no sistema de crédito lá nos Estados Unidos, o crédito podre. O Washington Mutual foi uma dessas quebras, uma grande quebra, e foi uma crise que dos Estados Unidos acabou estourando no mundo todo. Então a preocupação em nível mundial, em nível econômico, é justamente essa. Pô, será que é uma nova recessão vindo, justamente com mais um banco, um grande banco quebrando? Mas a gente vai ver, já dando um spoiler, que as formas como os Estados Unidos, o Federal Reserve, o Fed estão lidando com tudo isso, está sendo muito bem vista e de uma maneira bem prática e resolvendo, nesse primeiro momento, essa possível crise. O Silicon Valley Bank, ele, como o próprio nome dele diz, é o Banco do Vale do Silício. Ele está lá no berço das startups. E ele acabou se especializando por ser um banco oferecendo soluções financeiras, produtos financeiros para essas empresas de base tecnológica. Não só dos Estados Unidos, mas empresas de base tecnológica do mundo todo, inclusive empresas brasileiras. Por isso que veio o cenário de preocupação. Quais são as startups brasileiras que têm conta lá? Ah, eu tenho dinheiro numa conta digital brasileira, eu tenho risco de perder meu dinheiro caso ela tinha conta lá. Então, todos esses aspectos a gente vai entender e, de uma vez por todas, entender o que é boato, entender o que é fato e o que a gente pode entender desse caso como um todo. É interessante porque o SVB, apesar de ter se especializado nesse meio das startups, ele é um banco tradicional, ele foi fundado em 83, antes mesmo do boom das startups, mas daí a gente vê que ele acabou buscando justamente essa especialização, principalmente num primeiro momento no financiamento para as startups norte-americanas. Praticamente quase metade delas acabaram sendo financiadas pelo SVB. E o Silicon Valley Bank acabou também atraindo startups do mundo todo por ser uma possibilidade de uma conta internacional, uma conta lá nos Estados Unidos, visto que essas empresas muito comumente recebem aportes de empresas de fora. Então, muitas vezes um fundo de investimento, investidor anjo, investe numa empresa em dólar e um dos caminhos dessas startups receberem era por meio do SVB. E aí vem o motivo da falência, né? Pô, por que aconteceu para em 48 horas a gente ter a falência de um grande banco? Eu gosto bastante desse resumo que a CNN traz, que é o processo de corrida ao banco. Resumindo, o cenário econômico mundial. Bancos mundiais de praticamente todos os principais países, inclusive Brasil, Estados Unidos, estão nesse dilema de como controlar a inflação
E uma das formas dessa política monetária é por meio do aumento das taxas de juros. Aqui no Brasil a gente vê o aumento da taxa Selic, e lá nos Estados Unidos a gente tem esse processo também com a taxa básica de juros deles. Então, praticamente há um ano, o Federal Reserve trabalha nesse aumento de taxa de juros para tentar fazer esse controle da inflação. E o Fed vem agindo de uma forma agressiva. Com isso, quando você aumenta a taxa básica de juros, os custos dos empréstimos acabam aumentando, e isso acabou lá nos Estados Unidos tendo o efeito de minar o ímpeto das ações de tecnologia, ações muito relacionadas ao SVB, já que é o Banco das Startups, ações de empresas desse meio da tecnologia têm essa relação direta. Além disso, essas taxas de juros mais altas também acabaram trazendo um efeito de corroer o valor de títulos de longo prazo que tanto o SVB quanto outros bancos oferecem. Por exemplo, lá nos Estados Unidos não é o CDB, mas, por exemplo, os CDBs, debentures, LCIs, títulos de um prazo maior, acabaram tendo, por conta desse juros atual mais alto, acabaram tendo um processo de corrosão, e aí eles acabaram entrando num cenário de taxas muito baixas, ninguém estava interessado em comprar esses títulos, já que a taxa atual está mais alta, então taxas quase zero. E aí a gente vê em números, né, que nessa linha carteira de títulos, na faixa de 100 bilhões de reais, 21 bilhões de dólares do SVB, estava rendendo em média de 1,79%. E o Tesouro, que é um investimento de baixo risco, mais baixo inclusive do que esses títulos de renda fixa, o Tesouro lá nos Estados Unidos de 10 anos tem um rendimento atual de 3,9%. Então, olha só, o título de menor risco desse longo prazo está rendendo mais do que o título do banco. Então, as pessoas passam a perder interesse, vendem esse papel, e aí o banco perde o recurso para financiar os seus clientes. Os clientes estão lá procurando crédito, acaba tendo esse processo que o capital do banco seca, e aí, entrando nesse cenário todo, as startups também, percebendo tudo isso, entram num processo de sacar os recursos, e aí chega um momento que o banco já não tem mais essa liquidez, esse dinheiro para conseguir pagar os recursos. Então, o banco vê uma série de investidores vendendo seus títulos e vê as startups sacando o dinheiro, e aí o pânico toma conta. Então, a gente vê que praticamente desde a última quarta-feira, quando o SVB anunciou que já estava vendendo vários títulos com prejuízo, então a operação do banco já passou a ficar numa luz vermelha, e várias pessoas, inclusive, passaram a vender as ações do SVB, preocupadas com o cenário. Isso acaba desencadeando um cenário de pânico, um cenário que relembra muitas pessoas, inclusive, como a gente já comentou, da crise econômica mundial de 2008. E aí, no final das contas, os reguladores dos Estados Unidos, lá especificamente da Califórnia, tiveram que intervir, fechando o banco e colocando ele em liquidação. E aí vem todo esse processo de medo, de pânico, mas aqui eu quero mostrar também o que é verídico, o que não é, com o que eu devo me preocupar. Então, o primeiro ponto, você pode estar se perguntando, né? Pô, por que uma startup tem conta nesse banco lá? Uma startup brasileira, por exemplo. Então, como eu disse, as startups, muitas vezes, elas recebem aportes, muitas vezes são aportes internacionais, e ela precisa ter esta conta, ainda mais aproveitando um banco que sempre foi especializado nesse meio de startups, para ter esse recebimento e depois usufruir da melhor forma possível. E aqui eu trago um gráfico que ele é muito interessante para esse entendimento da captação de recursos para essas empresas de base tecnológica. Então, geralmente, os empreendedores têm a sua ideia e para conseguir pôr a ideia em prática, eles precisam de recursos. Startups, com essa questão da base tecnológica, com essa questão de ser algo escalável, exponencial. Então, o recurso, muitas vezes, já desde o começo, é necessário. E aí, nesse começo do gráfico, você pode ver o FFF, que é de Friends, Family and Fools. Amigos, familiares e tolos. São aquelas primeiras pessoas que investem um capital mais baixo no comecinho da vida mesma da startup. Uma vez que ela passa por esse processo, ela vai crescendo, vai tendo essa necessidade de mais recursos para conseguir cada vez mais ter essa validação e girar o modelo do negócio. Então a gente tem aí recursos provenientes de startups, de aceleradoras, depois um recurso um pouco maior pode ser proveniente do investidor anjo,
E aí a gente entra nas rodadas, o Pre-Seed, o Seed que vem justamente de semente, o capital semente, a Series, que aí o pessoal até às vezes comenta que é um Micro Venture Capital, porque a startup ela tem aquela ideia que ela foca no Venture Capital, a Series A, B, C, D, E, até chegar no Private Equity. Então, traduzindo, o que são todas essas palavras? São aportes de maiores valores, muitas vezes vindo de fundos, por isso que vira e mexe você vê uma notícia, pô, a fintech tal recebeu um aporte de 100 milhões de reais ou 50 milhões de dólares. Justamente são esses aportes até que o fechamento desse ciclo dos investimentos numa startup vai até a abertura do capital, que é quando essa empresa abre capital em bolsa de valores, possibilitando que qualquer pessoa possa comprar ações. Então, como eu disse, por que eu estou falando disso tudo? Porque as startups têm esse processo de captação de recursos, muitas vezes esses recursos são internacionais, são estrangeiros, e bancos, como era o caso do SVB, era uma forma de captar esses recursos. Então, por isso que muitas startups, inclusive várias brasileiras, tinham capital lá. Só que aí vem o ponto. O mercado já, num primeiro momento, por ser o final de semana, estava preocupado, mas o mercado mundial como um todo já sentiu um pouco mais de alívio por conta de como os Estados Unidos estão lidando e lidaram com tudo isso. Resolveu o problema muito rápido, conseguiu colocar panos frios nesse cenário tão delicado. E a gente já vê notícias como essas, por exemplo, trazida aqui pelo Finsiders, que os correntistas, por exemplo, startups que tinham conta nesse banco, terão acesso a todo o seu dinheiro lá do Silicon Valley Bank, justamente por conta dessas intervenções e dessas políticas que Estados Unidos, o Tesouro de lá, o Fed estão conseguindo atuar em cima. E aí já vem mais um outro ponto. Começaram os boatos, né? Como eu disse, existem startups brasileiras que tinham dinheiro, tinham recurso lá no Silicon Valley Bank. Aí começou a aparecer, pô, será que o Nubank tem? Aí vem esse boato, essa polêmica. Logo na sequência a gente já vê não só o Nubank, mas boa parte das principais fintechs brasileiras comunicando que não tem exposição no SVB. Nubank, C6, Winter, Neon, Age, Original, tem também PagSeguro, PicPay, também se pronunciaram, como esse caso aqui, o próprio site do Nubank trazendo em primeira mão esse aspecto. Não temos nenhuma conexão. E mesmo assim, pô, Vitor, mas e se eles tivessem? Eu deveria me preocupar, eu tendo uma conta digital em um desses bancos e tendo esse problema lá, eu poderia ter uma preocupação em relação ao meu dinheiro? Nesse caso, não, porque quando você busca abrir uma conta digital no Nubank, no Banco Inter, essas contas digitais que se regulamentaram aqui no Brasil em relação ao Banco Central, são contas que têm uma proteção, tem toda uma política, inclusive, a ser seguida, então elas não podem estar com todo o ativo lá fora. E são contas que têm o Fundo Garantidor de Crédito. Para você que não conhece esse Fundo Garantidor de Crédito, para até R$ 250 mil por CPF ou CNPJ, por instituição financeira regulada, você vai ter essa cobertura. Então, no pior dos casos, como recentemente a gente teve aqui no Brasil a Portobank, pô, quebrou o Portobank e tal, o que acontece? O banco era regulado pelo Banco Central, pelo Fundo Garantidor de Crédito, fazia parte do Fundo Garantidor de Crédito, aí tem essa garantia, então os correntistas recebem de volta. Então, no pior dos casos, se algum desses bancos tivesse algum problema, entrasse em liquidação, essa garantia poderia ser restituída aos clientes. Então, inclusive, é interessante depois você entrar, vou deixar aqui na descrição do vídeo, entrar no site do Fundo Garantidor de Créditos, até para ver quais são as instituições financeiras participantes. Aí também surgiu a dúvida, pô, Vitor, e as corretoras, por exemplo, no Invest, ou a Rico, XP, elas poderiam ter algum problema também em relação a isso? Também são empresas de base tecnológica? Mais uma vez, não nesse aspecto, porque quando a corretora ela é uma ponte, ela é um intermediador entre você e o investimento. Então, a corretora te dá acesso a títulos de renda fixa de outros bancos, sem você precisar ter conta nesses bancos. Ela te dá acesso ao Tesouro Direto, ações, fundo imobiliário, esses ativos que a própria Bolsa de Valores oferece. Então, quando você põe o dinheiro na corretora e aplica esse dinheiro, o seu dinheiro está atrelado ao produto. Então, mesmo que uma corretora venha a quebrar, você pode mudar essa custódia. E lembrando, produtos como o CDB que você investir lá dentro da corretora, um LCI, um LCA,
você tem a cobertura do Fundo Garantidor de Crédito, porque está atrelado ao banco desse CDB, dessa LCI, dessa LCA. A gente tem as ações, os fundos imobiliários, de novo, a corretora é a ponte até a Bolsa de Valores, então nada impede de você ter problema com a corretora e mudar a custódia para uma nova corretora. Também é muito importante, então, a gente ter essa educação financeira, entender esse funcionamento do sistema financeiro nacional e até desse ponto de vista internacional, para entender o que pode ser boato, o que pode ser verdade. E nesse cenário, claro, é um caso muito delicado, é um grande banco, é um cenário que economicamente, falando em nível mundial, preocupa, mas como eu trouxe, os Estados Unidos já estão lidando muito bem com isso, já está trazendo todas essas garantias, e a gente vê o próprio posicionamento dos canais oficiais das principais fintechs brasileiras falando, ó, tá tudo ok, não se preocupe. Então, como eu disse, eu vou deixar na descrição do vídeo esses links, que eu acho que são links de referência bem importantes para você que ainda está em dúvida, está um pouco com medo. Também deixo à disposição o campo de comentários, se quiser comentar, deixar uma dúvida, o que for. Aproveito também, faço o convite para você deixar o seu like, se inscrever no canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Caso tenham mais novidades desse caso do SVB ou casos semelhantes, aí eu trago aqui para vocês especialmente. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.